Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. O tema da mensagem que o Senhor nos deu foi a salvação de Zaqueu. Então nós vamos estar lendo aqui em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meditando aqui na palavra do Senhor sobre Zaqueu, nós vamos ver quem que era Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe entre os publicanos, ou seja, ele era superior dos demais coletores de impostos. Então Zaqueu era um homem que tinha um cargo de chefia, ele que chefiava os outros coletores de impostos. E em um certo distrito, numa região, ele comandava ali os coletores de impostos. Zaqueu, como nós vimos na palavra, ele era rico, porque ele havia se aproveitado de sua posição para extorquir dinheiro. Os publicanos trabalhavam para o governo romano, que invadira Israel, sujeitando-a, e por isso os judeus tinham muito rancor dos publicanos. Zaqueu, ele vendera e maltratava o seu próprio povo. Como nós vimos, Zaqueu era um homem rico. Zaqueu tinha bens, era um homem de posição, mas faltava algo para Zaqueu. Porque se não faltasse algo para Zaqueu, quando ele ouvisse falar que Jesus estava na cidade, que Jesus estava passando, ele não ia lá ver. Então faltava algo na vida de Zaqueu. Quando Jesus atravessava a cidade de Jericó, Zaqueu procurou ver quem era Jesus. E por isso ele subiu, como nós vimos ali, numa figueira brava. Ali falou sicomoro, né? É o mesmo que uma figueira brava. Era uma árvore, e ela é uma árvore alta, porém que os seus galhos são baixos e compridos. Então, dava para Zaqueu subir ali e ver Jesus passando. Essa árvore, ela pode atingir de 9 a 12 metros de altura. E ao mesmo tempo que ela é alta, ela tem galhos baixos e longos. Como vimos, Zaqueu era um homem rico, mas lhe faltava algo. Quando Jesus passava por ali, Jesus olhou para cima. Jesus olhou e viu Zaqueu. Jesus já sabia que ele estava ali, mas ele passou e olhou para cima. E o chamou, como lemos lá no versículo 5. Lucas, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Como Jesus fez com Zaqueu, ele fez com cada um de nós. Jesus olhou e nos viu e nos chamou, né? E como Zaqueu, nós também atendemos a esse chamado. E nós nos alegramos com esse chamado. Por isso estamos aqui nesta noite. Porque nós, em algum tempo da nossa vida, né, nós escutamos esse chamado e aceitamos esse chamado com alegria. Deus vê o que o homem não vê. O amor de Deus, ele é tão grande e ele sonda os nossos corações. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Eu já dei aqui várias vezes, né, meu testemunho, e falando que Jesus entrou na minha vida, me libertou do cigarro, da bebida, 2 anos antes de eu frequentar a igreja. Porque Deus viu no meu coração a sinceridade, o desejo de mudança e de transformação. O dia que eu subi na árvore para ver Jesus, Ele me chamou pelo nome. Senhor Jesus me chamou pelo nome, o Senhor Jesus te chamou pelo nome, o Senhor Jesus te chamou pelo teu nome. Ele chamou Laura, Ele chamou a Carla, Ele chamou a Cláudia, Ele chamou cada um de nós pelo nome. E Ele entrou na minha casa para se hospedar. O Senhor Jesus entrou na minha casa para se hospedar. Mas eu o convidei para fazer morada. Eu não quero Jesus na minha vida somente como hóspede. Eu quero Jesus na minha vida como Senhor da minha vida, morando na minha vida daqui à eternidade. Então, quando Jesus me chamou para se hospedar na minha casa, eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade. Então eu deixei Jesus fazer morada na minha vida, como cada um de nós aqui. Jesus não é apenas hóspede, Ele é morador na nossa casa. Jesus se convidou para se hospedar na casa de Zaqueu, como nós lemos aqui. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Zaqueu, ele ficou alegre, ele ficou satisfeito, ele ficou feliz de Jesus querer se hospedar na casa dele. Jesus, irmãos, ele não pediu nada para Zaqueu. Se nós lermos aqui no texto, nós não vemos Jesus pedindo nada para Zaqueu, para ele abrir mão dos seus bens, para ele devolver o que ele havia pego através de extorsão, né, do seu próprio povo, em favor dos romanos. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Mas a presença de Jesus na casa de Zaqueu fez com que Zaqueu fosse transformado. Versículo 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Gente, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a presença de Jesus transformou o ambiente. A presença de Jesus transformou Zaqueu. Não foi preciso Jesus dar nenhuma ordem a Zaqueu para ele devolver tudo aquilo que ele havia se apropriado. Não, a presença de Jesus gerou transformação na vida de Zaqueu. A presença de Jesus na minha vida, a presença de Jesus na sua vida tem que gerar transformação. As pessoas que conheciam Zaqueu ficaram murmurando, versículo 7. Como que Jesus pode entrar na casa de um pecador, né? E vendo todos istos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quantas pessoas olharam para mim, quantas pessoas olharam para você, né? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, buscar pelo meu esposo,
até parentes dele mesmo falaram assim, para ele não tem jeito, ele não tem jeito não, mas Deus não vê como o homem vê. Jesus olhou para mim, Jesus olhou para o meu marido e nos chamou pelo nome. O que o outro pensa, não tem jeito, a gente não deve atentar para essa opinião contrária, irmãos, ali mesmo sem saber, sem ainda conhecer direito, a palavra do Senhor, porque eu estava começando na minha caminhada, na mesma hora eu tomei uma atitude e falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu não deixei aquela palavra de maldição na minha vida e na vida do meu esposo. Quando aquela pessoa falou comigo, o Ricardo não tem jeito não. Para Deus tem jeito sim. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma a nossa história. Nós não podemos permanecer da mesma forma, irmãos, e é automático. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, já começa mudança na nossa vida. É claro que nós estamos num processo de santificação daqui até a eternidade. É todo dia lutando contra o pecado, todos os dias lutando contra a nossa carne. Mas quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a nossa história é transformada. Não tem como aceitar Jesus, não tem como Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa e nós permanecermos da mesma forma. Jesus se entregou na cruz do Calvário por toda a humanidade. Não foi só pela irmã Cláudia, não foi só pela irmã Regina. Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por toda a humanidade. Agora nós vamos abordar aqui alguns pontos da verdadeira conversão. E é tão de Deus, eu já estava com essa mensagem preparada já há alguns dias, e hoje pela manhã, depois que eu fiz café, que eu li uma passagem da Bíblia, eu liguei a televisão do meu quarto, então estava na Rede Super, e eu ouvi uma frase de um pastor, ele estava falando que inclusão sem transformação não é evangelho genuíno. Eu falei, é de Deus. É de Deus. O que está acontecendo hoje? Olha, nós devemos vir para a presença do Senhor Jesus como nós estamos. Mas nós não podemos permanecer na presença do Senhor Jesus da mesma forma que chegamos. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas vêm para a igreja, mas não há transformação. A inclusão, a igreja aceita a todos, mas não há uma transformação. Não tem como aceitar Jesus e não ter a vida transformada. Arrependimento, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa vida, há arrependimento. Zaqueu se arrependeu de todo o mal que ele fizera para o seu próprio povo, da maneira como ele adquiriu suas riquezas. Não foi de uma forma lícita, foi causando sofrimento ao seu povo. Entrega. Nós temos que nos entregar, negar a nós mesmos. Negue a si mesmo. Nós vamos ler aqui no versículo aqui na frente. Jesus não pediu nada a Zaqueu. Mas quando Jesus falou com Zaqueu, houve uma alegria pela presença de Jesus, que Zaqueu foi transformado. Negar a si mesmo, irmãos, negar a si mesmo não é fácil. Eu imagino o que Zaqueu, naquele momento, ele abriu mão de tudo que ele havia conquistado de forma ilícita, e ainda mais, resolveu devolver muito mais do que ele havia pego daquelas pessoas. Ele negou a si mesmo. A religião, o papel da religião é religar o homem a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele se entregou por toda a humanidade. Se a gente bater na porta, ela vai se abrir. Mateus 7:8. Todo aquele que bate,
a porta se abre, meus irmãos. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. O ser humano é que faz acepção de pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele não nega ninguém que venha até Ele. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, bastou uma palavra minha. Eu falei com o Senhor, eu falei com Deus naquela noite, na janela do meu quarto. Eu falei com Deus assim, eu queria tanto parar de beber, eu queria tanto parar de fumar. Para Deus foi o suficiente, porque Deus viu tristeza no meu coração, porque eu reconheci que sozinha eu não conseguiria, não era na minha própria força. Eu reconheci ali, mesmo sem conhecer a Deus, eu reconheci, porque eu não tinha entendimento da palavra, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha conhecimento, eu não era cheia do Espírito Santo de Deus, mas Deus sondou o meu coração, e Ele viu naquele momento que eu reconheci que sozinha eu não conseguiria, que eu precisava dele. E a partir daquele momento, irmãos, o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele trabalha na nossa vida de uma forma maravilhosa. Ele faz além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, meus irmãos. Eu pedi a Deus, ali naquele momento, que eu queria largar aqueles vícios. E eu demorei 2 anos ainda para encontrar Jesus na minha vida. Mas Deus cuidou de mim cada dia, até chegar um momento de eu subir na árvore para ver Jesus passar e Jesus me chamar pelo nome. O Senhor foi me guardando, o Senhor não deixou eu retroceder. E olha, irmãos, que não faltou oportunidade, não faltou afronta para eu retroceder, mas o Senhor não permitiu que eu retrocedesse. Porque eu coloquei a minha dependência no Senhor. Eu reconheci que sem Ele eu nada podia fazer. Da mesma forma que Deus sondou o coração de Zaqueu, da mesma forma que Deus sondou o meu coração, Ele sonda o coração de cada um de nós. E Ele sabe das nossas necessidades. Mas às vezes é necessário que nós reconheçamos essas necessidades, que nós possamos apresentar a Deus, declarar, falar: Senhor, eu preciso, sozinho eu não consigo, se o Senhor não for comigo, Pai, eu não tenho como prosseguir. Não nos enganemos, irmãos, nós cristãos seremos perseguidos. O sistema desse mundo caminha para que cada um faça o que lhe agrada. Tudo que a carne pede, as pessoas têm feito. É isso que nós falamos aqui. Quando Jesus entra na nossa vida, tem que haver uma transformação. Mas as pessoas querem estar na igreja, mas não querem ter suas vidas transformadas. Negar a si mesmo. Muitas pessoas querem as bênçãos, mas não o abençoador. Porque negar a si mesmo não é fácil, e sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor Espírito Santo de Deus, me esvazia de mim, me enche da Tua presença, Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo. Nós precisamos declarar que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque nenhum de nós na nossa própria força, irmãos, consegue prosseguir, consegue caminhar. Nenhum de nós, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nem entender a palavra de Deus. Seguir Jesus é abrir mão do pecado, é negar a si mesmo. Eu vou falar, irmãos, que existem seitas, porque nós não podemos chamar de igrejas, então eu vou falar seitas que concordam, que aprovam tudo. A pessoa chega e não precisa. É a inclusão sem transformação. Aceita todo tipo de comportamento. Nós vimos aqui pela vida de Zaqueu. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve uma transformação, houve uma mudança. Do outro lado, na contramão do mundo, está a palavra de Deus. E nós cristãos, nós estamos na
contramão do mundo. Se a gente estiver andando na mesma direção do mundo, tem algo errado. A palavra de Deus está na contramão do mundo. E nós, como cristãos, transformados pelo sangue de Jesus, salvos pelo sangue de Jesus, nós também estamos na contramão do mundo. O que quer dizer isso? Que nós não podemos nos conformar com este mundo. Aquilo que a gente fazia antes, a gente já não faz mais. Aquilo de errado que a gente praticava antes, a gente procurar não praticar mais, porque nós somos nova criatura. A presença de Jesus provoca mudança, arrependimento, negar a si mesmo, como foi com Zaqueu, arrependimento e ação. Quando nós nos arrependemos, irmãos, nós temos que agir, não fazer mais do que a gente fazia de errado. É mudança de vida, é transformação, é conversão. O que é conversão? É mudar a direção. Conversão é mudança de direção. Então, se a gente estava numa direção errada, a gente converte e muda a direção. Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, para seguir a Jesus, nós temos que negar a nossa carne. Nós temos que dizer, porque a nossa carne, ela cobiça contra o Espírito, ela constantemente ela é contrária àquilo que é a vontade de Deus. Jesus se entregou para que fôssemos salvos. Ele já pagou o preço por toda a humanidade. Agora, o que cada um decide fazer com a sua alforria, com a sua liberdade. O que nós decidimos fazer com a liberdade que o Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele nos tornou livres. E o que nós vamos fazer com esta liberdade? Vamos ler lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 17 ao 26. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ele não se lembra mais. Deus não se lembra mais dos nossos pecados e de nossas iniquidades. Quem é acusador é o inimigo das nossas almas. Ele é que é acusador. Deus não se lembra mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades, a partir do momento que nós subimos naquela árvore, a partir do momento que nós subimos na árvore para olhar para Jesus, que Jesus nos chamou, que Ele se hospedou, que Ele passou a fazer morada na nossa vida, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Ora, onde não há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, nós temos vivido dias maus.
Na palavra do Senhor diz aqui que o Senhor não se lembra mais do nosso pecado. E que nós já fomos limpos, nós já fomos lavados. Irmãos, nós temos que permanecer na fé, principalmente quanto mais se aproxima o dia. E quando nós sabemos, como nós sabemos que se aproxima o dia? Com tudo que está acontecendo, foi tudo revelado na palavra do Senhor, está revelado aqui. Nós estamos vendo acontecer, nós somos a geração que está vendo a palavra se cumprir. Nós somos participantes, irmãos. E ali fala que nós devemos ficar firmes e nós devemos congregar. Fala também que nós devemos nos ajudar mutuamente. Como Deus usou o pastor Júnior, né? Essa semana Deus usou bastante o pastor Júnior, então já não sei nem qual dia que foi que ele falou, né? Que nós não devemos julgar, nós não devemos apontar o dedo, mas a palavra do Senhor nos instrui a ajudarmos mutuamente uns aos outros. Cada um está num degrau da fé. Nós temos que nos ajudar porque os dias são maus. Nós temos que ajudarmos uns aos outros a permanecer firmes na fé. Tem dia que a gente está mais assim, tem dia que a gente está mais forte, mais juntos. Pelo nome de Jesus nós vamos vencer. E aqui fala em Hebreus 25 que nós não devemos deixar a nossa congregação, ainda mais quando se aproxima o dia. Não é hora de dispersar. Não é hora de dispersar. É hora de ficarmos firmes, ouvindo a palavra do Senhor, orando, congregando juntos, irmãos. Juntos nós somos mais fortes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando um está meio fraco, quando um está com problema, né? A gente pede oração, a gente coloca lá no grupo da rede de mulheres, lá, também pede ajuda aos homens, aqui os nossos irmãos, e a gente vai se ajudando, um ajudando o outro nessa caminhada. A gente tem que se ajudar mutuamente. Jesus, ele se entregou por todos nós. E como nós vimos aqui, dos nossos pecados ele não se lembra mais. Não devemos esperar, irmãos, agradar a todos. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Não nos enganemos. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é negar a si mesmo. Nós vimos aqui que não tem como Jesus entrar na nossa vida e nós não sermos transformados. Mas para seguir a Jesus nós temos que negar a nós mesmos. Aqui fala que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não adianta a pessoa vir à igreja, mas não deixar o Espírito Santo de Deus encher a sua vida. Nós temos que negar a nós mesmos. Jesus não precisou falar com Zaqueu que o que ele fazia era errado. Ao experimentar a presença de Jesus, isso foi revelado a Zaqueu. Zaqueu foi transformado. Irmãos, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, na mesma hora vem aquela tristeza na nossa vida. A gente sabe, irmãos, foi o pastor Daniel, ele pregou num domingo, que a gente não pode ficar cauterizado pelo pecado, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele nos mostra que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Mas se a gente ficar insistindo, persistindo no erro, é como o pastor disse, nós ficamos cauterizados pelo pecado. E aí nós vamos deixando de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que negar a nossa carne. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus. Irmão,
Tem hora que eu fico meditando na palavra do Senhor e eu fico pensando, ai de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida, meus irmãos. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Como nós reconheceríamos o pecado? Irmãos, como nós entenderíamos a palavra de Deus? Como nós entenderíamos aquilo que a gente faz de errado? Como nós nos arrependeríamos? Ai de nós, irmãos, se nós perdemos a presença do Espírito Santo de Deus, nós morremos. Nós morremos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar que o pecado fique cauterizado na nossa vida. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, irmãos. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus. Quando refletimos a imagem de Cristo, nós não agradamos a muitos. Porque, irmãos, quando nós refletimos a imagem de Cristo, a gente não agrada as pessoas. Nem o próprio Senhor Jesus, eu falei com as irmãs aqui no sábado, nem o próprio Senhor Jesus conseguiu agradar todo mundo, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Não agradamos a muitos porque a luz revela o que está escondido nas trevas, toda sujeira. Irmão, tudo que há de errado é revelado diante da luz. E se nós resplandecermos o brilho do Espírito Santo de Deus, é claro que nós vamos incomodar. Porque as pessoas olham para a gente e elas conseguem ver aquilo que está de errado na vida dela. Quando as pessoas olham para Jesus, elas veem o que está errado na vida delas. De igual forma, a palavra de Deus, que é lâmpada e luz. Muitas pessoas não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas não gostam da palavra de Deus. Muitos dizem que a palavra de Deus que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas você sabe por quê? Porque na palavra de Deus está revelada a nossa imperfeição. Na palavra de Deus está revelada a nossa imperfeição. E é isso que as pessoas não querem. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem ser confrontadas. E a Bíblia confronta com a nossa maneira de viver. A palavra de Deus, ela mostra, ela confronta os nossos erros. Sozinhos, irmãos, nenhum de nós conseguiríamos entender a palavra de Deus. Nenhum de nós conseguiríamos entender a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que o mundo não... Muitas pessoas cultas já leram a Bíblia todinha e não houve transformação na vida da pessoa. Porque quem gera transformação é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Muitas pessoas, eu lembro quando eu estava estudando, a professora, quando eu estava fazendo faculdade de História, a professora falou assim, olha, vocês leiam a Bíblia como um livro histórico. Então muitas pessoas leem a Bíblia como mais um livro. Se não formos cheios da presença do Espírito Santo, se não clamarmos ao Senhor por entendimento, as pessoas leem a Bíblia como apenas mais um livro. E muitas das pessoas não gostam do que está escrito aqui, porque confronta com a nossa maneira de viver. O mundo não consegue compreender a palavra de Deus, porque somente o Espírito Santo une vogais, consoantes em palavras, palavras em texto e texto em contexto. Então, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ter entendimento da palavra. E quando a gente fala de Jesus para as pessoas, quando a gente convida as pessoas para virem à igreja, a primeira coisa que as pessoas pensam é que tem que abrir mão, que acham que Eu lembro direitinho, quando a avó do meu
esposo, ela já está na glória, e ela me convidava para ir para a igreja. Nossa, eu corria horrores dele. Eu corria muito. Por quê? Eu não queria abrir mão da maneira que eu vivia. Ainda mais que eles eram de igrejas muito tradicionais, né? Onde não se assistia televisão dentro de casa. Então, assim, era muito rigoroso. Eu falava assim, não, de jeito nenhum. E eles viviam me convidando. Eles viviam me convidando para fazer uma visita na igreja deles. Só que eu corria horrores. Por quê? Porque eu não queria abrir mão. Eu não achava que eu estava errada. Eu pensava assim, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não estou fazendo nada demais. Eu não queria abrir mão dos vícios, eu não queria abrir mão dos meus costumes, da minha maneira de viver. E seguir a Cristo, irmãos, seguir a Cristo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? É claro que tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Naquele momento, quando eles me convidavam, eu não aceitava o convite. Mas chegou a hora, chegou a minha hora de subir na árvore. Eu fui, você foi, aquela 100ª ovelha perdida que o Senhor Jesus largou as 99 para buscar. Eu fui aquela 100ª ovelha. Eu subi na árvore para ver Jesus pastar. E ele me chamou pelo nome. E é verdade mesmo, irmão. Quando eu fui na igreja evangélica, quando eu fui na rua Augusto Vieira, quando eu fui a primeira vez, eu não fui com a intenção de ficar. Eu só fui lá buscando uma bênção. Eu não fui atrás do abençoador. Eu não queria mudar de religião. Eu fui para fazer uma corrente. Mas a minha intenção depois era voltar lá para a minha religião, porque eu vivia da maneira que eu queria. Eu ia uma vez no mês, né? Eu levava a vida que eu queria, eu fazia as coisas que eu queria. Mas Jesus, Deus já tinha um plano na minha vida. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Antes que nós nascêssemos, o Senhor já tinha plano para nós. E plano de salvação, plano de eternidade, irmãos. Jesus sondou, Deus sondou meu coração e me libertou dos vícios antes de eu ir para a igreja. Provavelmente, se eu ainda estivesse no vício, eu não teria aceitado fazer uma visita na igreja, né? Mas Jesus conhece a nossa estrutura, Jesus nos conhece. Ele me libertou antes para que eu não tivesse desculpa de falar, não vou não, eu fumo, eu bebo. Porque às vezes as pessoas dão essas desculpas. Eu já não fumava mais, eu já não bebia mais, por que não ir lá fazer uma visita? Mas também isso não quer dizer que a pessoa que fuma, que a pessoa que beba, que a pessoa... Jesus age de maneiras diferentes na vida de cada um. Não quer dizer porque a pessoa bebe, porque a pessoa fuma, ela não pode vir na igreja, ela deve vir. É aí que ela deve vir. Porque aqui é lugar de cura. O Senhor Jesus veio, não foi para os sãos, foi para os pecadores. E aqui é lugar de cura, aqui é lugar de tratamento, aqui é lugar de libertação. Aqui é lugar de salvação. E sozinhos nós não conseguimos. Na minha vida, Jesus operou dessa forma. Jesus me libertou antes de eu vir para a igreja. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes estão na igreja e se sentem envergonhados porque ainda não foram libertos. Não foram libertos do vício do cigarro, do vício da bebida. Mas a pessoa não pode retroceder, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós lemos ali na palavra que é ajudando uns aos outros mutuamente, irmãos. Nós temos que nos ajudar. Na minha vida foi desse jeito. O meu marido, quando ele aceitou, quando ele veio na igreja, ele ainda fazia uso de drogas. E aí depois de um tempo o Senhor Jesus libertou ele. Foi rápido na vida dele. Mas para todo mundo, cada um tem um processo. Deus conhece a nossa estrutura. Em Ezequiel 33:11 diz que Deus não tem alegria na morte do ímpio. Antes, Deus quer que todos se salvem, irmãos. Então, lugar de salvação é na igreja. Lugar de libertação é na igreja. Aqui é um hospital que nós estamos. Se nós já estivéssemos prontos, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos mais aqui. Nós estamos aqui porque precisamos ser tratados. Porque nós precisamos ainda ser curados. Irmãos, não deixe o inimigo te acusar. Porque às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente fica envergonhado, que a gente fica desanimado. Nós temos sim, a santificação é um processo diário.
Nós estamos aqui, irmãos, nós ainda estamos aqui neste mundo. Nós somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui. E temos que lutar todos os dias, contra a nossa carne, negando a nós mesmos. Mas sozinhos nós não conseguiremos. Se o Espírito Santo de Deus não for conosco, irmãos, nós não temos como prosseguir. A presença do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, a Bíblia não pode ser compreendida. Sua palavra é revelada a nós pelo seu Santo Espírito. Por isso tantas pessoas às vezes pegam e não há transformação, não há mudança. Ao ler a Bíblia, eu não sei quem escreveu essa frase, mas eu guardei ela, não guardei o autor. Ao ler a Bíblia, encontrei vários erros, todos em mim. Todos em mim. Ao ler a palavra do Senhor, eu vejo o quanto que eu sou falha, o quanto que eu sou pecadora, o quanto que eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida, irmãos. Eu estou num processo de transformação, é daqui até a eternidade. Mas não tem como a gente aceitar Jesus e permanecer da mesma maneira. Nós somos todos pecadores. Nós somos todos pecadores, irmãos. Mas nós estamos num processo de santificação. O Senhor Jesus nos comprou, o Senhor Jesus nos libertou e Ele é conosco. Quando Ele veio a essa terra, quando Ele foi crucificado, quando Ele ressuscitou, quando Ele voltou ao Pai, Ele sabia que nenhum de nós sozinhos conseguiríamos, irmãos. O Senhor Jesus sabia, por isso Ele deixou seu Santo Espírito aqui em nós, porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos, irmãos. Por isso que nós temos que cada vez mais buscar ao Senhor, orar, meditar na palavra do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo, orar ao Senhor, clamar ao Senhor: Senhor, me esvazia de mim mesmo. Eu ainda tenho sentimentos dentro de mim que não são bons. Quando eu olho, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes a gente tem sentimentos ruins, e aí você clama ao Senhor: Senhor, me esvazia de mim. Quando eu olho para dentro de mim, eu ainda vejo coisas que eu preciso ser transformada, que eu preciso ser moldada. E sozinha, irmãos, eu não consigo. Se eu perder a presença do Espírito Santo de Deus, eu morro, eu não vou conseguir. Nenhum de nós consegue. Por isto, aqueles que são do mundo rejeitam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta com a nossa maneira de viver. Como que eu sei que eu estou errada? Porque eu leio na palavra, porque o Espírito Santo de Deus me mostra: Cláudia, isso que você está fazendo não está bom. Às vezes a gente tem sentimento, não precisa a gente falar nada. O Espírito Santo de Deus já nos corrige. Epa, o que é isso que você está pensando? O que é isso que você está sentindo? Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus nós não saberíamos, nós não conseguiríamos. Por isso, irmãos, para que possamos nos encher da presença do Espírito Santo de Deus, nós devemos nos esvaziar de tudo que é contrário a Deus e nos arrependermos e mudarmos de direção e nos convertermos verdadeiramente. Irmãos, a nossa conversão é todo dia. É todo dia o Espírito Santo de Deus fala conosco, todo dia nós somos transformados, é um processo, é santificação. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, mas nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo santificados. Nós temos que lutar contra o pecado, só que sozinhos nós não conseguimos, porque todo dia, né? Tem um louvor que falava assim: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia, irmãos, e todo dia nós temos que negar a nós mesmos, negar a nossa carne e buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E foi isso que Deus deu ao nosso pastor Domingo, que ele falou muito do culto de oração na quarta-feira, onde nós temos que fazer essa busca pela presença do Espírito Santo. Clamar ao Senhor, é clamar, né? Como aquele cego lá clamou
ao Senhor Jesus, aquele cego que não enxergava fisicamente, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador. Nós temos que clamar. Aquele cego clamou até se fazer ouvir. Nós temos que fazer, nós já fizemos, né, como Zaqueu, nós já subimos na árvore, nós já deixamos Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa e fazer morada. E nós temos que continuar clamando, pedindo a Deus, nos esvazia, Senhor, de mim, do meu eu, e me enche da tua presença, do teu Santo Espírito. Traga, Senhor, todos os meus pensamentos cativos a Cristo, irmão. Porque a nossa mente, tem hora que ela vai por lugares distantes. Nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus, traga todos os nossos pensamentos cativos a Cristo, nos esvazia de nós, e é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós vamos buscar, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguiremos, então nós temos que estar cheios da presença do Senhor,